Você sabe qual é a definição de temperatura ou o que exatamente representa a temperatura e a sua medida? Ao longo de uma extensa parte da trajetória humana, encontrar uma resposta para essa indagação era praticamente uma tarefa impossível. Mesmo Anders Celsius, o responsável pela criação da escala termométrica Celsius, encontrava dificuldades em fornecer uma explicação coerente acerca do conceito de temperatura. Isso se dava porque, até aproximadamente o meio do século XIX, a compreensão da temperatura baseava-se principalmente em observações práticas, isto é, por meio de experimentações. Todo o conhecimento acerca da temperatura era obtido através da realização de experimentos, incluindo a própria escala Celsius, que ainda é utilizada nos dias de hoje. Anders baseou-se em 2 pontos de referência para criar a escala Celsius. O primeiro foi o ponto em que a água entra em ebulição e o outro em que ela se congela. Atualmente, associamos 100 graus Celsius à temperatura de ebulição da água e 0 graus Celsius à temperatura de solidificação, mas na época de Anders, essa correlação era oposta. Naquele tempo, 100 graus Celsius indicavam a temperatura mais baixa em que a água congelava, enquanto 0 grau era a temperatura mais alta em que ela fervia. Posteriormente, essa convenção foi invertida, atribuindo-se números mais elevados para representar temperaturas mais altas. Essa peculiaridade histórica evidencia a arbitrariedade das escalas de temperatura convencionais. O verdadeiro significado físico por trás de uma temperatura em graus Celsius resume-se à sua proximidade ou distância dos pontos de congelamento ou ebulição da água. Como se pode notar, trata-se de algo relativamente simples. Na época da concepção da escala, todas as medições de temperatura em Celsius estavam vinculadas à água e os experimentos realizados com ela. No entanto, à medida que o conceito de temperatura ganhava relevância durante a Revolução Industrial, essa abordagem revelava-se cada vez mais restrita. Através de experimentos simples, tínhamos conhecimento de que quando 2 objetos com temperaturas diferentes se encontravam, o objeto mais quente esfriava enquanto o mais frio se aquecia, até que ambos alcançassem uma temperatura comum, atingindo assim o equilíbrio térmico. Além disso, compreendíamos que a temperatura, especialmente em níveis elevados, era útil para realizar trabalho e mover objetos, como motores. Até hoje, uma parte substancial da tecnologia de geração de energia é fundamentada na ideia de aquecer água para gerar vapor e, em seguida, utilizar esse vapor para produzir eletricidade por meio de turbinas. Até mesmo as usinas de fusão nuclear, cujo domínio completo ainda não alcançamos, empregam esse princípio para converter o calor da fusão nuclear em energia elétrica. É relevante ressaltar que, na época em que essas descobertas foram feitas, compreender o calor era ainda mais desafiador do que entender a temperatura. Será que é possível medir a temperatura? É importante destacar que, naquele tempo, tanto a temperatura quanto o calor eram conceitos bastante intrigantes, e há uma razão para isso. O propósito aqui é deixar vocês impressionados com a magnitude da mudança de paradigma que ocorreu quando percebemos que a temperatura não é apenas um conceito arbitrário baseado na água, mas sim algo que pode ser medido de forma absoluta, independente das propriedades específicas dos materiais. Essa percepção nos levou a desenvolver uma escala de temperatura absoluta, tendo como referência o zero absoluto. Essa concepção é poderosa, pois revela que a temperatura é uma característica fundamental na natureza e pode ser estudada tanto como um conceito abstrato, quanto como algo intrinsecamente relacionado às leis mais fundamentais da física. Antes de prosseguir, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, caso tenha apreciado esse tipo de conteúdo. Sua participação é crucial para o progresso do nosso trabalho. Continuando, iremos falar da escala Kelvin e o ciclo de Carnot, a escala de temperatura absoluta mais conhecida. Ela é derivada da escala Celsius, mas, ao contrário desta, onde 0 representa a temperatura de congelamento da água, a escala Kelvin define 0 como o verdadeiro zero absoluto. Para entender como a escala Kelvin foi concebida, é necessário compreender os motores. Eu sei que é meio estranho, mas vamos lá. O conhecimento sobre motores é essencial para compreender como a energia se movimenta na natureza e como pode ser utilizada para realizar trabalho e causar mudanças no mundo. Toda energia é trabalho ou calor. Um motor termodinâmico é um dispositivo que converte fluxo de calor em trabalho. Um tipo particularmente importante é o motor de Carnot. O que o torna singular é que sua eficiência depende exclusivamente das temperaturas dos processos envolvidos. Existem motores de Carnot elétricos, a gás, a vapor, magnéticos, e a eficiência de todos eles depende somente das temperaturas envolvidas, não do material do qual são construídos. O motor de Carnot gera trabalho ao transferir calor de uma fonte quente para uma fonte fria,
independentemente da natureza dessas fontes. Além disso, é o motor mais eficiente possível, pois nenhum outro pode superar sua eficiência nas mesmas condições de temperatura. Existe até mesmo um cenário hipotético no qual a eficiência do motor atinge 100%, operando entre uma temperatura finita, por exemplo, 30 Kelvin ou 300 Kelvin, e o zero absoluto. Esse caso ocorre quando o motor de Carnot opera entre uma temperatura finita e o zero absoluto. Em outras palavras, se existisse um reservatório na temperatura do zero absoluto, seria possível utilizar esse reservatório para criar um motor perfeito, um sistema perpétuo. Essa é a base da escala de temperatura Kelvin, que é amplamente empregada em cálculos termodinâmicos. É a menor temperatura possível. Outro conceito fundamental é o das partículas subatômicas. Isso nos proporciona uma definição mais intuitiva de temperatura. A temperatura é uma grandeza macroscópica que indica a energia associada ao movimento das partículas da matéria. Todas as substâncias são constituídas por átomos e moléculas, os quais nunca estão completamente em repouso, mas sempre vibrando, movendo-se e interagindo uns com os outros. Qualquer coisa em movimento possui energia, e o mesmo se aplica para os átomos e moléculas que constituem a matéria. A temperatura mede o movimento médio dos constituintes microscópicos da matéria. Essa é uma definição válida de temperatura. No entanto, o movimento tem um limite natural, chamado estado de repouso. Se todos os átomos e moléculas de um objeto estiverem completamente em repouso, é impossível que haja menos movimento. Não há movimento mais lento do que a completa imobilidade. Isso significaria que a temperatura atingiu o zero absoluto, o ponto no qual não há mais movimento. Essa é a segunda definição do zero absoluto: a ausência total de movimento. É interessante observar que essa definição, baseada no movimento, é equivalente àquela obtida por meio de motores. Isso é surpreendente, pois são duas abordagens completamente diferentes para definir o zero absoluto. Uma relacionada à eficiência dos motores e a outra em movimentos dos átomos e moléculas. Essas duas abordagens nos fornecem as duas principais propriedades do zero absoluto. Nos motores, ele permite eficiência máxima, enquanto nos átomos e moléculas, representa a completa ausência de movimento. No entanto, isso é apenas o começo. O zero absoluto é um dos conceitos mais importantes da física atual, com muito mais a ser explorado. Vamos explorar o que ocorre em diferentes temperaturas, começando com a referência da temperatura ambiente, que é aproximadamente 300 Kelvin, ou cerca de 27 graus Celsius. Nesse estágio, as condições permanecem inalteradas, ou seja, os gases permanecem gasosos, a água líquida e os objetos sólidos mantêm sua forma e estrutura. A primeira mudança notável ocorre quando atingimos os 273,15 Kelvin, ou 0 graus Celsius. Nesse ponto, a água congela, em um fenômeno conhecido como transição de fase. A solidificação da água em gelo é um exemplo clássico desse fenômeno, mas vamos além, descendo até os 183 Kelvin, ou cerca de menos 90 graus Celsius. Aqui, as condições tornam-se muito mais extremas. A maioria das reações químicas essenciais para a vida deixa de ocorrer devido à falta de energia térmica necessária para impulsioná-las. Essas temperaturas extremamente baixas inviabilizam as reações químicas vitais, especialmente para formas de vida macroscópicas como nós. Além disso, nessas temperaturas ocorre uma transição de fase menos evidente, mas igualmente crucial. As propriedades dos materiais, incluindo sua resistência a impactos, mudam. Enquanto em temperaturas normais, os sólidos são maleáveis e resistentes, em temperaturas baixas, materiais aparentemente robustos podem se tornar extremamente frágeis. Essa mudança de estado, de maleável para frágil, é uma transição de fase na qual materiais antes resistentes tornam-se vulneráveis a danos significativos. Continuando nossa jornada, chegamos nos 77 Kelvin, ou cerca de menos 196 graus Celsius, apenas 77 graus acima do zero absoluto. Essa é a temperatura do nitrogênio líquido, onde ocorrem efeitos quânticos notáveis, como a supercondutividade. Por exemplo, alguns materiais se tornam supercondutores, permitindo a condução de corrente elétrica sem resistência, o que é útil em diversas aplicações tecnológicas. Isso é uma consequência da terceira lei da termodinâmica, que estabelece que é impossível resfriar algo até o zero absoluto. Portanto, não podemos alcançar ou permanecer no zero absoluto. Isso faz sentido, pois os átomos e moléculas não podem ficar completamente imóveis devido a restrições quânticas, como o princípio da incerteza de Heisenberg da mecânica quântica. Em resumo, enquanto nada acontece no zero absoluto porque é impossível alcançá-lo, ao nos aproximarmos dele,
Ocorrem fenômenos interessantes e importantes, revelando aspectos da física que não seriam observados em temperaturas mais altas. Espero que tenham desfrutado desta jornada. Muito obrigado e até a próxima.